Beleza? Então vamos lá, pessoal. Junto comigo está o professor Gustavo Reck, professor de Direito Tributário, advogado atuante no Direito Tributário há 16 anos, é escritor, excelente professor e atualmente é o coordenador do relatório final de grupo de estudos da reforma tributária que tramita no Senado Federal. Portanto, é um nome de peso quando se trata em direito tributário. E eu quero aqui de plano, o Gustavo Reck, fazer um elogio à sua pessoa, porque para mim hoje você não é um dos grandes advogados tributaristas aqui do estado de Goiás. Mas, no meu ponto de vista, você, para mim, hoje é o melhor tributarista do estado, que sai em território nacional, de grande relevância, de muita fundamentação jurídica, coisa que outrora a gente não consegue ver nos advogados. Nós temos advogados militantes, mas não temos advogados estudiosos. E você tem essa característica que, para mim, é exímia, que é de estudar, é de aprofundar no conteúdo. Você não se contenta com um conteúdo raso, o seu conteúdo é de peso. Portanto, aí, parabéns pelo seu brilhantismo na área profissional e obrigado por estar atuando juntamente comigo aí nessa área aí do direito tributário, numa casadinha de direito civil. Eu, de igual forma, tenho a mesma quantidade de anos aí na advocacia que o Gustavo Reck, 16 anos de advocacia. Sou professor de Direito Constitucional e Administrativo, sou mestre em doutor em Direito Público e atuo nas áreas cíveis e processual civil, principalmente envolvendo planejamento sucessório. E aí entra o PLIN, que é o planejamento sucessório, dentro do planejamento sucessório, a parte de holdings e aí as qualidades tributárias que o Gustavo Reck é um exímio doutor. Mas que como a nossa live tem uma duração pequena, é uma live de duração de 1 hora, e eu penso que tem que ser uma live de duração de 24 horas, para a gente tentar exaurir pelo menos 10% do conteúdo, vamos para algumas coisas basilares. Se você me permitir, eu quero fazer as honras aí de começar a nossa live e, na sequência, eu vou fazendo um bate-bola de perguntas e você vai respondendo para a gente. Pode ser? Então, por conta da idade, como eu sou o decano, eu vou comandar a nossa live aí, tá certo? Primeiramente, o Reck, a temática da nossa live, para ela ser bem sucinta, seria mais ou menos assim: o que eu devo fazer ou o porquê de fazer um planejamento sucessório. Para eu começar essa tratativa, eu gostaria de pesar a mão, Reck, naquilo que mais dói no bolso do brasileiro: dinheiro. Então, aquilo que realmente vai causar aí um estranhamento. Primeira coisa, vão me perguntar o seguinte: professor, por que fazer um planejamento sucessório? Primeiro, meus nobres alunos, fico preocupado em relação ao tempo de duração de um inventário. Hoje eu tive a curiosidade, Reck, de fazer uma busca no CNJ, e o CNJ tem uma previsão de que o inventário dura aí uma média de 1 ano. Eu, particularmente, queria saber de onde o CNJ extraiu essas informações. Porque há 16 anos no mercado, Reck, eu nunca tive o privilégio de ter um inventário para tramitar com 1 ano. E lembra que a gente tem pessoas aqui no escritório só para movimentar o processo. Eu tenho advogados que são pagos só para movimentar o processo, para acompanhar se ele está parado, está na escrivania, está no gabinete, ligar, perturbar. É o chamado infernizador de gabinete de juiz. E aqui no escritório, a média duração de inventário judicial, Reck, quando eu sou feliz, é em torno de 3 a 4 anos. Mas eu tenho inventário que tramita no meu processo que já tem 8 anos, Reck. Então, são inventários que são demorados. E aí me parece que o princípio da razoável duração do processo fica afastado quando se trata de um inventário processual da via judicial. Não estou tratando de um inventário extrajudicial que é feito em cartório, que tem uma outra demanda para ele, que a gente depois vai tratar em uma live futura. Outra questão interessante, Reck, que eu gosto de chamar atenção, é o gasto que nós temos com o inventário judicial. No Brasil, para quem não colocou no papel, eu consigo, junto com o Reck, provar na calculadora Ciências Exatas que o gasto é deveras exacerbado. Reck, o gasto hoje para fazer um processo de inventário, sucessão, um gasto mínimo aí hoje, assim, nossa, foi enxutinho o inventário, gastamos 11% do valor total da herança. Mas isso não condiz com uma realidade. Hoje a média, Reck, é em torno de 20% de gastos com inventário. Agora vamos pensar, Reck, olha só, aqui em Goiás, de custas processuais, vou te dar 2. Eu quero chamar atenção. Eu peguei 2 inventários que tramitam aqui no escritório, Reck, um no valor de 11 milhões de reais. O meu cliente pagou de custas, Gustavo, 150 mil reais.
Olha que loucura. Meu Sim. cliente teve que desembolsar à vista R$ 150 mil. Cuidado, não é para o advogado, não é para pagar tributo, para pagar custas processuais. Esse aí é um pequeno. Vou pegar um outro aqui como parâmetro. Tem um outro aqui que nós estamos fazendo, REC, de R$ 40 milhões. O meu cliente teve que desembolsar R$ 580 mil de custas processuais à vista, porque o juiz sequer permitiu o parcelamento das custas processuais, em razão do tamanho do patrimônio. Agora vamos pensar, REC. Eu estou tratando aqui de processuais. Vamos lembrar que o indivíduo vai ter que contratar um advogado. Então, tem honorários contratuais para fazer o inventário judicial. Eu não cobro menos de 10% para fazer um inventário judicial, porque é um estresse fenomenal. Fora isso, se no final tiver algum problema, pode ser que haja condenação de honorários sucumbenciais, que eu nem vou tratar aqui agora. Esse é o primeiro fator importante, gasto exacerbado. Vou pegar uma estatística que é sua, que é do direito tributário. ITCD até 2015 era único, era unificado, 4%. De 2016 para cá, ele foi franqueado. Como é que ficou a situação? Até R$ 25 mil, valor ínfimo para fazer um planejamento sucessório, para fazer uma sucessão judicial, a alíquota ficava em torno de 2%. De 25 a R$ 200 mil, a alíquota em torno de 40%. De 200 mil a 600 mil, a alíquota em torno de 6%. E acima de 600 mil, que é os grandes inventários judiciais, a alíquota de 8%. Olha que loucura, gasto esse que nós não precisaríamos ter se tivéssemos feito um planejamento sucessório. Então, quando a gente coloca na calculadora, realmente nos causa estarrecimento em relação ao quê? A economia que eu terei em fazer um planejamento sucessório, envolvendo aí, inclusive, a formação de uma holding, que é o que você vai tratar. Só para ser rápido. Vantagem. Eu pensei em algumas vantagens logo no início da nossa live. Primeira vantagem é a desnecessidade de fazer um inventário judicial, em caso em que haja aí uma sucessão completa dos bens. Segunda vantagem, para eu fazer aí um planejamento sucessório, criação de holding e afins. Significativa economia. Acabei de citar para você que a economia é substancial e eu tenho a prática para mostrar isso para vocês, para dizer, olha, a economia é substancial. Então, a gente vai ter aí economia com gastos e custos processuais, honorários advocatícios e outras coisas que dá para a gente organizar. Agora, Rec, eu quero franquear a palavra para que você possa aí falar acerca de sucessões não planejadas. Eu dei dicas de sucessões planejadas. Agora você vai tratar para mim aí, Rec, acerca de sucessões não planejadas, que é uma temática importantíssima para o aluno que nos assiste nessa hora. Fica à vontade, meu irmão. Maravilha, meu amigo. Aí vocês veem, né, gente, a importância de fato de planejar. Eu vou complementar com alguns números aqui. E o Sandro, né, o legal, né, do Sandro ter essa experiência aí, a gente já tem uma rodagem, né, na prática e na advocacia, é que de fato a gente tem, né, a realidade, os números para poder trazer aqui para vocês. A maioria das pessoas ficam preocupadas, obviamente dentro da questão sucessória, com o tal do imposto lá, que é o ITCMD, que o Sandro citou, que no Brasil pode chegar até 8%. Se a gente for pegar o exemplo aqui do nosso estado, ele chega até 8%, mas o inventário ele pode representar até 20% desse patrimônio. Então, se a gente tem um planejamento sucessório, que pode ser feito através de holding, né? Tem várias outras modalidades, a holding hoje está na moda, né? E não porque é modinha mesmo, é porque é um grande instrumento que a gente pode utilizar nesse tipo de planejamento, o contribuinte tem uma economia muito mais ampla, né? Fora a questão da estratégia tributária que a gente vai trazer, né, junto, né, para a construção desse planejamento, ele foge desse tal desse inventário que pode comer 20% desse patrimônio. Agora, a gente sempre diz o seguinte, pessoal, eu sou muito crítico a o que muita gente traz hoje, né, como venda de facilidade, né? Infelizmente, as pessoas vendem muita facilidade hoje sobre holding, sobre planejamento sucessório. Planejamento sucessório não é uma receita de bolo. Cada família tem uma ideia diferente, cada família tem um objetivo diferente para esse planejamento. E eu sou muito crítico à expressão, Sandro, de blindagem. O pessoal fala, vou fazer um planejamento para blindar meu patrimônio. Gente, isso não existe. Eu uso a analogia da guerra. Está rolando a guerra da Rússia lá, pega um tanque de guerra e mete 200 mísseis nele lá para ver se ele não explode. Então não existe blindagem, existe proteção patrimonial. E além da questão econômica financeira, que é o que a maioria das pessoas olham, gente,
eu convido vocês a refletirem sobre esses números. Isso aqui é histórico, isso aqui é estatístico. Mais de 70% das empresas, elas quebram na primeira linha sucessória. Mais de 70%. E mais de 95% das empresas quebram entre a segunda e a terceira linha sucessória. Então a gente lida com muita empresa, Sandro, a gente conhece aí empresário que tem um negócio de 40 anos, 50 anos, está perpetuando no mercado, e se o sucessor dele não prepara para poder assumir a gestão dessa empresa, ele é o cara que entra nessa estatística. Porque infelizmente é muito feio, e a gente vê bastante, né? O cara que entra e chega dando a carteirada, eu sou o filho do dono. Não tem problema, ele é herdeiro, ele é sucessor, ele é filho do dono, ele vai ter esse patrimônio à sua disposição, mas ele vai precisar gerir esse patrimônio. E eu trouxe um outro dado aqui, esse fica aparecendo, né, fofoca lá, né, da revista Tititi, é um grande artista aí do cenário brasileiro, que foi o Chico Anísio, né, o Chico Anísio, para quem lembra aí, né, grande personagem, né, do nosso cenário aí da TV e teatro e tudo mais. Ele teve algumas esposas durante a vida, ele teve filhos com esposas diferentes, e o número divulgado, né, gente, do patrimônio dele era que as dívidas relacionadas ao patrimônio por causa da briga que acontecia em relação a esses herdeiros, ela já somava mais de 7 milhões de reais, que dentro do patrimônio divulgado dele era maior do que o próprio patrimônio. Então imagina o que uma sucessão não planejada ela faz. Ela faz a briga familiar, especialmente se a gente está falando de um cenário de uma família que não temos ali, né, pais e filhos, né, da mesma linhagem sanguínea, de empresas que não têm uma estratégia de perpetuidade, da continuidade do negócio, leia-se, formação, né, desses filhos, desses sucessores como gestores, a gente está falando de uma pessoa que vai construir um patrimônio, a vida inteira vai trabalhar, vai suar. Muita gente pensa exatamente nisso. E o que essa pessoa gastou a vida inteira para construir vai se esvair em 10 anos, em 3 anos, em 20 anos, dependendo do que vai acontecer com essa família. Então, a sucessão não planejada, gente, passa a ser uma questão de falta de inteligência. Inteligência, você pode pensar no sentido literal da palavra, mas vamos pensar no sentido negocial mesmo, que fica melhor. Então, a gente está trazendo número aqui, o Sandro do lado procedimental, no que diz respeito a quanto que o inventário agride ao seu patrimônio, e os meus números aqui no sentido de que esse patrimônio, né, que a gente está discutindo, né, a formatação desse patrimônio, ele também acaba indo embora quando essa sucessão não tem nenhum tipo de planejamento. Tá bom, Sandro? Então, assim, é uma reflexão inicial aqui que a gente já deixa para o pessoal. Joia. O REC, quando a gente divulgou essa live aí sobre planejamento sucessório, planejamento tributário, criação de holding, eu tenho lá uma meia dúzia de seguidores, e aí eles dispararam aí uma leva de directs com perguntas já antes da nossa live. E dentre as perguntas, REC, uma interessante é em relação aos benefícios auferidos em relação à realização de um planejamento tributário bem feito e um planejamento sucessório prévio. Como a nossa live é uma live sucinta, eu peguei 3 tópicos aqui importantes, dentre eles um que você acabou de falar. Qual é? Criação de obstáculos. A gente não vai blindar, mas nós vamos gerar obstáculos à execução de patrimônio pessoal de sócio. Então, ou seja, nós estamos criando aí uma roupagem, nós vamos criar obstáculos para que o patrimônio pessoal do sócio esteja preservado diante de um planejamento sucessório bem realizado, de um planejamento tributário. Vamos pensar, é muito comum, eu atuo na prática nisso, você sabe muito bem, é muito comum em fases de execução, processo em fase de execução, o pedido do exequente na despersonalização da pessoa jurídica, para que seja alcançado o patrimônio dos sócios proprietários. Fazendo um planejamento sucessório bem feito, fazendo um planejamento tributário bem feito, esses patrimônios, em tese, ficariam aí o quê? Protegidos. Como você mesmo disse, não existe uma blindagem absoluta, mas a gente tem meios de proteção a esse patrimônio. Segunda informação importantíssima, que para mim, operador de direito, ela é de grande relevância. Dar segurança jurídica ao patrimônio. Então, ou seja, isso para mim é de grande importância, dar segurança jurídica ao patrimônio. Terceiro benefício que eu vejo aqui com clareza cristalina, evitar segmentação de patrimônio.
gerando problemas de ordem negocial. Então, eu vi aqui três benefícios simples, mas que na hora que a gente coloca na ponta da caneta, são de suma relevância. Você citou aí na sua explanação em relação a falências, procedimentos falimentares na primeira sucessão. Agora, quando vai para a segunda e terceira, praticamente as empresas não param em pé por falta de um planejamento sucessório tributário bem realizado. Portanto, Rec, gostaria de ouvir de você quais são as vantagens de ordem tributária relacionada à administradora dos bens. Trata para a gente sobre esse tema aí, trata sobre continuidade patrimonial. Fica à vontade para falar. Isso aí você, doutor. Show, meu amigo. Olha só, pessoal. Uma das ideias, né, do planejamento sucessório é exatamente você ter um ganho tributário. Né? A gente tem esse ganho que o Sandro citou aí, né, pensando numa sucessão em termos de organização, em termos de perpetuidade desse patrimônio, em relação a essa conta que ele fez aí de fugir do inventário. Do ponto de vista tributário, você vai ver que você pode trabalhar especialmente com 2 tributos, porque você tem o ITCMD, que é o imposto tanto na herança mesmo, que é a causa-morte, quanto na doação. Porque quando a gente vai constituir uma empresa, uma holding, por exemplo, e lembrando, gente, tá? Eu gosto sempre de fazer esse parênteses do romance que as pessoas criam em cima de holding. Holding é uma empresa como qualquer outra. Se você hoje é dono de um restaurante e você tem um CNPJ, essa holding é uma empresa igual a esse CNPJ, agora com uma finalidade diferente. E holding, né, por mais que a gente comunique mais sobre esse tema hoje, é uma coisa que está lá desde a lei da SA, na década de 70. Nós temos aí grandes grupos, por exemplo, o Grupo Roberto Marinho, que tem holding desde a década de 70, década de 80. Então não tem nada novo, tem uma adoção, né, dessa solução jurídica, porque ela gera também essa solução tributária de uma forma mais incisiva hoje, como um grande instrumento. Mas especialmente falando do ponto de vista tributário, gente, eu posso constituir uma holding e doar as cotas dessa empresa em que eu vou pagar o mesmo ITCMD, e eu posso, eventualmente, na transferência dos bens dessa pessoa física, né, porque eu sou o dono do patrimônio, se eu vou mandar para uma pessoa jurídica, eu tenho que fazer uma transmissão desses bens. É o que a gente fala na prática, eu vou subir os bens da pessoa física para a pessoa jurídica. E que essa subida de bens, ela pode ensejar a incidência do imposto de transmissão de bens imóveis, que é o ITBI, se a gente estiver falando de bens imóveis, obviamente. Tem uma imunidade, uma situação constitucional de não incidência, mas tem alguns detalhes, e eu posso citar esse exemplo, gente, mas eu gosto de adicionar uma frase aqui para vocês, que é a seguinte: quando a gente morre, obviamente, não tem como você planejar nada. Então, quando você está vivo, você vai planejar, e eu falo, Sandro, a dificuldade de discutir esse tema com a família é que é um tema delicado, cara. Ninguém gosta de falar da morte, ninguém gosta de falar da falta. Mas eu acho que a gente tem que ter maturidade para poder discutir isso. Porque eu posso não estar aqui amanhã, né? Você pode não estar aqui amanhã. Então, se a pessoa, ela usa, essa é a frase que eu gosto, se ela usa o tempo a favor dela, a gente tem muito mais estratégia para poder fazer esse trabalho e diluir essa incidência tributária, legalmente falando. Porque você vai encontrar um monte de gente que vai te vender facilidade e você vai ver assim, você não vai pagar nada, dependendo do caso. Cara, isso não existe, não tem facilidade. Alguma coisa você vai pagar. Agora, nessa comparação, né, do número total para o número planejado, você pode ter uma economia de 60%, de 50%, depende do tempo e da estratégia que eu posso utilizar. Eu posso citar um exemplo simples aqui. Hoje, eu dou até um número, gente. Hoje, uma pessoa que aluga bens, ela tem imóveis e faz o famoso contrato de locação. Se hoje, não existe número mágico, tá? É mais ou menos uma estimativa. Se hoje a pessoa tem um aluguel de acima de 20 mil reais na pessoa física, pagando imposto de renda na pessoa física, essa pessoa está deixando muito dinheiro para trás. Dali para cima, uma constituição de uma empresa administradora de bens, ela pode ensejar uma economia enorme. E especialmente se eu tenho esse bem e eu resolvo vender esse bem em algum momento, se eu estou falando aqui de um ganho de capital na pessoa física, eu vou pagar 15% de imposto de renda. Se eu for vender esse imóvel lá na minha pessoa jurídica, se ela tiver no regime de apuração do regime do lucro presumido, eu vou pagar 5,93%. Então depende do que essa família quer, depende do que é o planejamento, mas você tem uma possibilidade gigantesca de ganho tributário, principalmente usando o tempo a favor. Para fechar, Sandro, vou fazer aqui um planejamento de uma pessoa, né, de um ascendente, de um dono de um patrimônio, que ele já está com 90 anos, debilitado de saúde.
ok, dá tempo de fazer, mas eu tenho menos tempo para trabalhar. Então, se por acaso eu vou fazer de uma pessoa que tem 50, que tem 60, tendencialmente essa pessoa vai viver mais. Então, eu terei tendencialmente mais tempo para trabalhar essa estratégia tributária. Tá? Então, tem vários ganhos aqui. E aí, só um convite, Sandro, para devolver a bola aí para você. O pessoal que está assistindo, a gente pode deixar na sua pergunta, se eventualmente a gente não conseguir responder durante a live, que a gente quer alimentar vocês com informação, a gente vai colocar depois. Tá bom? Então participa à vontade aí, manda seu questionamento que depois a gente vai colocar lá pessoalmente para vocês. Tá. O REC, outro tema interessante para a gente abordar na live de hoje é com relação às maneiras de realização do planejamento sucessório aí e ou tributário. Eu vou puxar para mim algumas questões processuais civis, que é minha praia, e vou deixar algumas questões de ordem tributária para você. Nós temos uma sucessão muito comum e muito conhecida como sucessão legítima. Se nós analisarmos a literalidade da informação, é aquela que decorre da lei, para ser mais preciso, do Código Civil Brasileiro. Então, sucessão legítima é aquela que deflui da lei, mais precisamente do Código Civil Brasileiro, e lá a lei indica quem serão os verdadeiros herdeiros. Então, os herdeiros estarão tipificados na lei. Eu separei alguns herdeiros para que a gente possa entender aí e entender também a chamada ordem da vocação hereditária. Na linha de sucessão legítima, REC, a gente vai ter uma seguinte ordem. Primeiro, descendentes que concorrem com o cônjuge sobrevivente. É lógico que aqui, REC, eu tenho N ressalvas do Código Civil Brasileiro, que não dá tempo para eu tratar se o cônjuge está falecido ou não, se estava em regime universal ou não de bens, se tinha separação obrigatória ou não. Eu não vou tratar desse tema porque não é o tema a ser abordado. Hoje é para a gente dar um spec geral acerca da sucessão. Então, primeiro, descendente, que vai ser herdeiro em concorrência com o cônjuge. Depois, na linha sucessória, REC, eu vou ter os ascendentes, que também vão estar em concorrência com o cônjuge. Depois eu tenho cônjuge sobrevivente e, por último, os colaterais. Eu tenho uma sucessão que vai entrar dentro daquilo que nós estamos trabalhando, que é uma sucessão chamada de sucessão testamentária. Que se eu pudesse tratar com um cliente, eu diria, olha, é a última expressão de vontade do indivíduo. Não tem conceito mais claro para mim do que esse de sucessão testamentária. É a última vontade do falecido. Pois bem, e como é que o falecido vai demonstrar essa última vontade? Ele vai fazê-lo via testamento e vai dizer lá dentro do testamento, olha, meus bens serão direcionados após a minha morte para o A, B, C, D, F, G. Isso vai dirimir celeumas, brigas e litígios. Interessante. Então, dessa maneira, o que eu oriento? Toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou parte deles, para que depois da sua morte não haja aí esse conflito de interesses. Tem que lembrar, REC, que quando eu falo em testamento, é um ato personalíssimo de vontade, ou seja, não pode o indivíduo fazer o testamento para uma outra pessoa. Então, é intuito personal, ele é personalíssimo. Agora, eu gostaria, REC, que você pudesse tratar com a gente aí acerca da doação de bens em vida e também agora do tópico da nossa live, que é o cerne da nossa live, a criação de holdings. Então, ou seja, tratar sobre doação de bens em vida e criação de holdings. Antes de abrir e franquear a palavra para você, vale lembrar que testamento, como a expressão última de vontade do indivíduo, ele pode ser mudado a qualquer tempo. E aí a gente tem um questionamento interessante, REC, lá no direito civil, é que esse testamento, após a morte, ele pode ser impugnado por terceiro. Portanto, tem um prazinho aí prescricional. Esse direito de questionar, de impugnar um testamento, ele se esvai com 5 anos após a validade ou após a morte aí do testamento registrado. Ok? Fica à vontade aí, meu amigo. Maravilha, Sandro. E só um detalhe aí, né, gente, do que o Sandro comentou. Aqui já tem uma grande prova, né, para todo mundo que está assistindo, a importância de você ter alguém do seu lado com capacidade técnica para poder te auxiliar. Porque se a gente vai falar de sucessão e um pouquinho mais à frente a gente vai falar de planejamento tributário, a gente está falando de legalidade, não adianta nada, né? Você empilhar sugestões aqui que passariam por nulidades, por ilegalidades. Então, você vai criar um problema maior e se a gente estava falando lá no começo de custo, você vai aumentar
nessas cifras. Então, você viu que cada detalhe que começa aí no regime de casamento, por exemplo, pode impactar diretamente o planejamento que você está fazendo. Então, você vai pegar uma família, eu vou ter que entrevistar ela para ver, a pessoa é casada em comunhão universal, é comunhão parcial, é união estável, como é que é, né, o regime, como que é a convivência dessa pessoa. Então, isso impacta. Então, quando a gente está falando de uma linha sucessória, igual o Sandro comentou, a gente poderia ficar aqui 24 horas falando sobre cada uma das particularidades. Então, não é uma coisa simplesmente que você pode fazer e levar à frente, né, ou executando um planejamento, ou às vezes contando com a ajuda de uma pessoa que não tem essa capacidade técnica, porque vai trazer o lado contrário, a insegurança jurídica, que é o que a gente quer fugir. Do ponto de vista de doação, gente, de criação de holdings, nós podemos ter a doação pura, que ela pode acontecer independentemente, né, da criação de holding. Por quê? Eu tenho meu patrimônio, eu tenho bens móveis, imóveis, títulos, direitos e etc. E eu posso doar em vida esse patrimônio. Tem a famosa proteção, que é aí que a gente começa, né, a tocar um pouquinho mais essa história toda, de que eu vou proteger o patrimônio, mas não adianta nada não proteger a pessoa que formatou esse patrimônio. Então, a famosa cláusula do usufruto. Né? Agora, também, com particularidade, tem estado que vai cobrar na extinção do usufruto, o ITCMD, tem estado que cobra metade, depois vai cobrar outra metade. Então, esses detalhes no dia a dia, gente, impactam muito, especialmente você que está pensando em trabalhar nessa área, ou você que está aí assistindo e quer fazer isso no patrimônio da sua família. Se você vai fazer no patrimônio da sua família, a gente vai ajudar a esclarecer isso, porque eu tenho que dar visibilidade do que você vai gastar, assim como do que você vai economizar. E quem vai trabalhar com isso, gente, para ter exatamente essa particularidade, porque é muito ruim a gente chegar para o cliente e falar assim, nossa, tem uma coisa nova aqui, tem uma conta de 100 mil, de 200 mil, de 1 milhão a mais para você pagar. Não é o que se espera. Né? Então, o que acontece? A doação ela pode ser pura, ela pode ser em vida, mas ela vai ter suas particularidades, e ela pode acontecer também lá através e dentro de uma holding. E aí, entrando nesse tema principal, né, que o Sandro anunciou, gente, nós temos várias classificações de holding, do ponto de vista de nomenclatura, do ponto de vista doutrinário. A holding ela vai ser uma empresa que foi criada para gerir alguma coisa. Eu posso ter uma empresa que foi criada para gerir outras empresas. Eu posso ter uma empresa que foi criada para ter um patrimônio e gerir esse patrimônio. Então, o pessoal classifica. Eu tenho holding familiar, eu tenho holding patrimonial, eu tenho holding de controle. Então, você vai encontrar uma série de classificações de holding aí no dia a dia. Mas você vai ver que, no final das contas, a holding vai ser uma empresa de controle e essa empresa que vai ter a sua particularidade. Então, vai depender exatamente do que eu comentei, o que essa pessoa, o que essa empresa, o que essa família pretende para esse patrimônio, para esse conjunto. Porque eu quero trazer só pessoas da família, é só sanguíneo que entra aqui nessa empresa. Então, é por isso que a gente chama de familiar. Eu posso ter uma holding patrimonial que vem uma pessoa de fora, mas você vai ver que ela é uma empresa muito parecida com essa outra. Eu só tenho algumas travas diferentes. Então, do ponto de vista de nomenclatura, beleza, estamos falando de holding. Agora, do ponto de vista de propósito, do que essa empresa quer, aí você já tem um trabalho bem mais minucioso e bem mais técnico. A holding, gente, como uma solução, né, para planejamento tributário, ela é uma medida inteligente, eficaz, mas nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. É para todo mundo? Eu tenho um conhecido meu que, quando eu estava começando a estudar esse tema de holding, ele trabalhava com isso, era um grande estudioso lá na matéria também, eu peguei esse cara um pouco como mentor. E aí perguntei para ele, existe um limite, né, para a constituição de holding? Aí ele usou uma expressão, não me entenda mal, tá? Ele só falou o seguinte, gente, holding não é para pobre. Difícil estabelecer esse limite de pobre, né, mas vai justificar você criar uma holding se você tem um único imóvel no valor de 500 mil reais? Não. Então a holding ela acaba sendo, né, para a pessoa que tem um pouco mais de patrimônio, que tem, às vezes, né, uma composição um pouco maior no que diz respeito à quantidade de pessoas dentro dessa família e etc. Então, existem alguns detalhes para além do financeiro, né, mas a gente pode falar um pouquinho sobre esse número lá na frente. A criação da holding, por si só, gente, ela é uma empresa como qualquer outra, do mesmo jeito que um contador vai te auxiliar na abertura de uma empresa na junta comercial, na Receita Federal e etc. A holding ela é criada dessa maneira. O que é importante? O envelope dela. O que está dentro desse contrato social, quais as travas que eu quero impor para essa família,
o que esse sucessor pretende, o que o formatador desse patrimônio intenta. Então, isso faz toda a diferença, tá? Ok. O REC, quando a gente planejou aí essa live juntos, essa parceria nossa, eu fiquei pensando qual seria a ideal intenção aí da gente fazer uma live. Eu sempre fico pensando no modo concreto. E a ideia realmente é conscientizar as pessoas. Olha só, não é da faculdade de fazer um planejamento sucessório tributário. É a necessidade. Então, para mim, ficou muito claro, o REC, que o conteúdo da nossa live de hoje não seria aí falar de possibilidade, mas sim da necessidade de um planejamento tributário, de um planejamento sucessório bem realizado, com profissionais experts na área, para que você possa economizar o máximo possível. E economizar em relação a quê? Primeira coisa, disputa pessoais entre herdeiros. REC, família vai indo muito bem até que envolve bens. Na hora que envolve bens, meu querido, as divergências entre herdeiros, aquilo que era só amor, vira só de sabor. Brigas eternas. Esse é o primeiro problema. Estou tratando aqui de problemas de ordem pessoal de herdeiros. Mas agora eu vou subir o tom da nossa temática. É a disputa em relação aos bens do espólio. Se for uma fazenda, uma grande propriedade, olha o que eu tenho assim aqui no meu escritório constantemente. Algumas delas você até conhece, já sabe, são clientes comuns. Então, no meio de uma sucessão de uma fazenda fenomenal, mas um dos herdeiros quer ficar com a sede da propriedade. Isso vira briga de morte. Coisa que poderia ter sido feita ou solvida com planejamento sucessório bem realizado. Agora, vou para um outro problema que é de ordem negocial. Disputas societárias pela administração de empresas. Coisa que eu poderia ter solvido ou pelo menos amenizado se eu tivesse me precavido e feito de antemão um bom planejamento sucessório. Então, ou seja, eu vejo aqui algumas informações importantíssimas que nós temos que ter uma conscientização em relação à criação de um bom planejamento sucessório e um bom planejamento tributário. Fala aí para a gente acerca de risco jurídico, de risco financeiro, sobre essa temática. Maravilha, Sandro. Isso que o Sandro comentou é extremamente sensível. E por que é importante a gente pensar nisso? Porque tem como você deixar muita coisa escrita, tá? Eu atendi um cliente há pouco tempo que ele estava comprando uma propriedade rural, e lá na propriedade rural estava o seguinte: o pai foi lá e deixou a regra escrita que ele não aceitava ninguém vender o imóvel por 20 anos. Então eu já tenho um problema ali, eu já tenho uma trava. A outra foi lá, fez a doação para a filha do imóvel, colocou cláusula, Sandro vai comentar mais à frente, de reversão, de impenhorabilidade, de inalienabilidade. E mesmo depois dessa doação, que tinha usufruto vitalício, né, para essa doadora desse patrimônio, ela no meio do caminho resolveu vender. Então, e aí? Essas travas, gente, de um lado elas podem prejudicar, cuidado com esse prejudicar, do outro lado ela pode ajudar. A ideia é mais ajudar do que prejudicar. O que eu sempre comento, né, com as pessoas que estão pensando em fazer um planejamento é igual a vida da gente, ela muda. Tanto é que o planejamento tributário é um convite, você deve pensar ele sempre. Porque as coisas mudam. A gente está no Brasil, especialmente falando de questão tributária, a gente está vendo a insegurança jurídica, né, enorme que a gente está vivendo aí ultimamente, né, nos últimos anos, nas últimas décadas. Então o planejamento tributário ele muda. Não quer dizer que eu planejei minha vida e minha sucessão hoje, igual o Sandro fez a analogia do testamento lá, eu posso mudar isso a qualquer momento. E o convite é que você olhe para isso, porque pode ser que venha coisa nova que melhore ou que piore. Então, a ideia, né, de você pensar aqui, especialmente em risco jurídico e financeiro, gente, é porque se não está escrito, você entra nessa briga ou nesse risco do dia a dia. Quem nunca ouviu a história? A família extremamente concisa, a família extremamente amistosa, e aí o filho arrumou uma namorada complicada, a filha arrumou um marido complicado,
Então, sempre tem essa interferência, geralmente é essa interferência externa, né, que começa a causar problemas dentro daquela unidade, daquele núcleo familiar. Então, a pessoa que não planeja, especialmente não traz alguma regra mais clara, ela vai ficar à mercê do inventário, do que está na lei, da influência externa, dos custos que o Sandro citou, do inventário, do tributo e etc. Eu trago um número aqui, gente, preocupante pelo seguinte, é aquela frase, né? Nada não é tão ruim que não possa piorar. Todo mundo reclama que o Brasil, né, cobra aí até 8% do ITCMD, que esse imposto é um absurdo e que a alíquota é muito alta. Se a gente for usar analogia a outros países, nós temos estados americanos que lá o ITCD deles passa de 40%. Então, assim, a gente ainda está muito abaixo de outros países. É claro, se a gente for fazer essa comparação, né, de uma forma mais profunda, a gente vai ver que tem vários critérios. Mas tem países que estão muito à frente do nosso. A França cobra 0,04%. Olha aí. Olha tá que loucura. Vendo? Então, assim, 0,04%. É muito discrepante, né? Então a gente tem, né, uma análise do sistema tributário que deve ser feita de forma mais ampla. Agora vamos falar do nosso país, porque a não ser que a pessoa tenha patrimônio nos Estados Unidos, tenha patrimônio na França, e pode ter, gente, a gente até, dentro do planejamento sucessório, eu particularmente recomendo que a pessoa pense em algum tipo de investimento fora. Eu particularmente eu tenho um seguro de vida americano, travado em dólar, porque é uma estratégia alternativa interessante. Mas beleza, pauta para outra hora. Aonde eu queria chegar, Sandro? A primeira coisa aí, esquece política aqui, tá? Eu tenho que dar notícias. A primeira coisa que o presidente eleito fez foi dar uma entrevista falando sobre a sucessão. E ele usou as seguintes palavras, tá, gente? Estou botando aspas aqui. Ele falou que herdeiro era sanguessuga e que o imposto sobre a transmissão no Brasil é ridículo de tão baixo. E já existem 2 projetos tramitando, já tem tempo, desde 2016, para que essa alíquota do ITCMD saia de 8% e vá um para 16%, e outra para 20%. Lembrando, hoje a gente tem uma resolução do Senado Federal que traz uma trava máxima de 8%, então seria mudar essa trava máxima de 16% ou 20%, e cada estado deveria legislar para subir para 10%, 12%, o que fosse até esse limite. Se eu fosse pegar o exemplo do nosso estado, Sandro, historicamente o estado de Goiás, sempre que ele teve a oportunidade, possibilidade do ponto de vista legal de majorar o imposto, ele o fez. Então, isso vai acontecer naturalmente, gente. E é uma intenção do governo atual, na reforma tributária, estou estudando esse negócio, o Sandro na rua aí, depois de mexer no imposto de renda, na redistribuição de renda, melhor, ele vai pensar em sucessão. Então, eu não acredito, Sandro, que nos próximos 4 anos, 8 anos, a gente tenha esse imposto sobre a transmissão em 8%. Esse imposto ele vai aumentar. Então, a pessoa que não planeja, a gente pensando exclusivamente do ponto de vista tributário, se ela acha que hoje está caro, nada não é tão ruim que não possa piorar. Vai piorar, essa conta vai aumentar ainda. Certo. O Rec, eu também concordo com a sua fala. Eu também entendo que há aí, sim, uma intenção do novo governo em pesar a mão no bolso daqueles que possuem maior posse. E dentre elas aí essa majoração do tributo. O Rec, eu recebi alguns questionamentos relacionados a planejamento sucessório, planejamento tributário e a minha matéria, que é o direito constitucional e o direito administrativo. A pergunta que me fizeram é o seguinte, professor: servidor público federal pode constituir uma holding? Pode ter uma holding? Alunos, a priori, para quem é estudioso do direito administrativo, nós temos uma lei que regulamenta, o servidor público federal, que é a Lei 8.112/90. Lá no seu artigo 117, para ser mais preciso, lá no inciso 10, ele traz uma proibição para que o servidor possa participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada. Mas aí ele fala o seguinte, ele fala que ele não pode também exercer o comércio, não pode, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Quando eu trato dessa temática do sala de aula, o aluno assusta, nossa, então quer dizer que o servidor público federal não pode ter uma holding. Não, eu não disse isso. A parte final, onde ele fala salvo, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, abre aí a margem para que ele possa constituir uma holding. Ou seja, o óbice é que ele não pode ser o sócio, administrador ou gerente da sociedade. Esse é o óbice. E é isso que as pessoas não conseguem ver, por trás das linhas da Lei 8.112/90. Então, olha,
Não há óbice para que o servidor público integre a sociedade empresária. O óbice que existe é para que ele seja o sócio administrador ou gerente da sociedade. E é muito óbvio, para que não haja aí uma concorrência entre o horário de trabalho e a gestão da empresa. Essa foi a intenção do legislador lá, originário ao regulamentar o servidor público federal. Então, em suma, um servidor público federal pode constituir uma holding familiar? Sim, ele pode constituir uma holding familiar, desde que ele contrate terceira pessoa ou terceiros para que seja aí gerente ou administrador da sociedade. Pode, inclusive, ser um dos herdeiros que farão parte da holding. Não há problema para isso, não há nenhuma vedação legal ou jurisdiconstitucional para isso. E assim, o que esse servidor pode fazer? Ele pode acompanhar todos os atos sem exercer a administração ou a gerência, os quais são proibidos ou vedados por lei. Então, eu acho que mais claro que isso é impossível. Tem uma vedação, mas lá na parte final, ele franqueia aí para que a gente possa conseguir aí criar uma holding familiar. Quando eu falo em holding familiar, eu queria que você tratasse conosco aqui, Rec. Vou aproveitar da sua expertise, vou sugar da sua expertise, para você falar acerca de modalidade de holding e seus aspectos jurídicos aí legais. Fica à vontade, meu amigo. Show, Sandro. Nosso tempo está curto, eu acho que a gente tem aí uns 15, 16 minutos aqui ainda para a gente conversar. Então, vou ser breve. Igual eu comentei, Sandro, a gente tem a empresa chamada holding, mas temos essas classificações. Então, tem holding pura, tem holding mista, tem holding patrimonial, tem administrativa, tem de controle, tem de participação. Então, o importante disso aqui, gente, primeiro, o aspecto técnico, para caso você pense, né, em constituir uma holding, a pessoa que vai te auxiliar, ela tem exatamente a noção de que tipo de holding que ela tem que constituir para você. O Sandro usou o exemplo da familiar, né, que é a mais utilizada quando a gente está pensando no planejamento tributário da unidade familiar mesmo. Eu sou um pai, tenho a minha esposa, tenho os meus filhos e eu quero fazer a proteção do meu patrimônio, eu quero deixar a minha regra clara, eu quero colocar aqui qual é o meu objetivo com essa sucessão, eu quero ter inteligência tributária, então a familiar no dia a dia acaba sendo aí bastante utilizada, especialmente pensando nessa segunda frente. A colega até perguntou ali, Sandro, se a gente fizesse, lembrando, a gente vai responder todas as perguntas que estão passando, algumas são mais técnicas ainda, né, do ponto de vista da resposta, eu só vou responder essa aqui, que é a mais direta. A colega perguntou se eu fizer um planejamento sucessório e uma holding, se eu não tenho inventário. Se você, de fato, fizer o planejamento sucessório com constituição de holding ou qualquer outro modelo e fizer essa sucessão completa, você foge do inventário. Mas se eu tenho um bem de fora, alguma coisa que não foi para essa holding, então ainda tem que fazer o inventário desse remanescente. Por isso que é tão importante pensar nessa frase que eu comentei. Se eu tenho tempo para usar ao meu favor, eu tenho muito mais possibilidade de conseguir, que a gente fala muito, contornar esse inventário lá no final das contas. E aí, do ponto de vista de aspecto jurídico, Sandro, novamente, a pessoa vai precisar de uma ajuda, porque essas empresas, essas regras, elas são ditadas por instrumentos jurídicos. Então, se eu for fazer uma doação, eu estou falando de um contrato de doação, uma escritura pública de doação. Eu estou falando de um contrato de compra e venda, de um bem. Eu estou falando de um contrato social de uma empresa. Eu estou falando dessa regra do jogo mais íntima que tem que vir por trás dessa empresa chamada holding, que é um acordo de cotistas. Então, esses instrumentos jurídicos são fundamentais para que essa regra esteja escrita, clara, mas especialmente para que essa proteção e essa legalidade ela aconteça. O REC, tratando da realidade aqui de planejamento sucessório, eu pensei o que a gente poderia aproveitar da live de hoje para a gente tecer algumas recomendações para aqueles que nos assistem. Algumas pessoas que nos assistem estão nos assistindo porque têm intenção em fazer uma holding, mas não tem informações suficientes, não sabe se é viável ou não. Eu vi várias pessoas que estão participando aqui, são empresários que estão acompanhando. Eu sei que a intenção é constituir, mas está em cima do muro porque não sabe como fazer um bom planejamento sucessório e se deve ou não fazer aí uma holding. Então, eu gostaria de ir para uma parte mais final, já que o nosso tempo está expirando, acerca de algumas recomendações que eu, enquanto advogado, enquanto causídico, enquanto operador do direito, e você, enquanto advogado tributarista e expert em planejamento sucessório tributário, poderíamos dar como obra aí, como contribuição para aqueles que nos assistem nessa hora. Você falou há um momento atrás
acerca de cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade, que, a priori, se não forem bem tratadas, aquilo que serviria para proteger o meu patrimônio acaba gerando um embaraço no planejamento sucessório. Daí eu dizer, Rec, que se a gente vai operar do coração, a gente tem que operar com cardiologista, a gente não pode operar com clínico geral. Eu não vou fazer uma cirurgia estética contratando um odontólogo para fazê-lo. O meu risco é muito alto de ter um prejuízo. Então, nesta hora, a expertise, ela manda muito. Porque, para mim, a meu ver, as cláusulas de incomunicabilidade dos bens. Os bens se tornam incomunicáveis, como o próprio nome diz. A cláusula de impenhorabilidade dos bens. Eu protejo os bens em face de possíveis penhoras. É lógico que o tema é muito mais profundo, que ensejaria para cada tópico desse aqui uma aula de no mínimo 1 hora, para falar sobre isso. Mas, em síntese, é isso. A cláusula de impenhorabilidade, ela protegeria o meu patrimônio, tornaria o patrimônio imune a penhoras futuras. E, por último, a cláusula de não alienação. Então, ou seja, para mim, são instrumentos jurídicos que o Código Civil brasileiro nos deu para que a gente pudesse usar, não para prejudicar, mas sim para beneficiar, se bem utilizados, em um bom planejamento sucessório e ou tributário. Em relação a você, o que eu queria te ouvir em relação a uma recomendação? Faz uma recomendação para a gente, o REC, relacionado ao usufruto, ao direito de voto, ao controle, que são matérias mais relacionadas e intrínsecas aí à sua matéria do direito tributário, dentro do planejamento sucessório e aí na formação de rolo. Maravilha, Sandro. O colega até perguntou aqui sobre um tema, né, do STF lá que foi 796, Sim. que ele está intimamente relacionado com o que acontece com o ITBI. Então, juntando, né, a pergunta dele com a sua aí, primeira coisa, gente, o usufruto é fundamental para proteger, de fato, os direitos dessa pessoa que, por assim dizer, construiu esse patrimônio. Muita gente que quer pensar em holding vai conversar com o profissional e vai ver o seguinte: a ideia para não ter inventário é você passar o patrimônio em vida para os seus sucessores. Então ele fala, eu vou ficar desamparado? Bom, se não for tratado tecnicamente da forma correta, ficará desamparado. Como que ampara? De uma maneira relativamente simples, pelo usufruto, mas é igual você comentou, Sandro. Não adianta simplesmente eu pegar um contrato e colocar lá, tem usufruto. Não é assim. A gente precisa de toda a formalidade, tecnicidade, para que essa cláusula tenha validade, para que ela tenha claridade e, especialmente, não gere mais problemas do que soluções. Que a ideia que a gente quer aqui é gerar solução, né, e gerar segurança no negócio. Então, o usufruto é fundamental e ele vai ter o impacto dele também no ponto de vista tributário. Então, por isso a importância, né, de a gente olhar por esse lado, porque se eu for falar de sucessão, se eu for falar de planejamento, eu vou ter o ITCMD no meio, causa morte ou doação. Eu vou ter o ITBI no meio. A pergunta do colega do tema 796 é o STF apreciando a imunidade, como calcula esse ITBI em cima desse tema imunidade, que a gente também teria muito e precisaria de muito mais tempo para responder, mas eu vou te responder, meu amigo, melhor ali, né, da forma escrita, tá? Então, assim, o ITBI, gente, ele também vai ser um grande aliado da pessoa e da família como estratégia tributária. A gente, dependendo do caso, igual eu citei o exemplo da empresa, né? Eu tenho empresa, eu tenho bens, eu quero alugar esses bens, especialmente na frente eu quero vender, a gente está falando ali de um ganho de capital. E dependendo do regime que eu utilizo nessa empresa, nessa holding, eu vou ter uma série de incentivos tributários. Então, aqui está o grande ganho. A gente poderia fazer uma live só para falar dessa parte que a gente está conversando agora, sabe? A gente vai aprofundando. Inteligência tributária do assunto relacionado a planejamento sucessório e holdings. Exatamente, porque é aí que está o cerne, né? E não adianta, né, Sandro, a gente ser romântico, né, e falar o seguinte: eu quero fazer um planejamento, a maioria das pessoas querem proteger, sim, mas uma coisa que a gente sempre escuta do cliente é: doutor, vai custar quanto? É o imposto que eu pagaria quando eu fosse morrer, a minha família que ia pagar, eu não ia me preocupar, eu construí o patrimônio para a família que vai arcar com gasto, com custo. Exatamente, e geralmente, igual você citou o exemplo, eu tenho um patrimônio de 40 milhões, estou no inventário, custas milionárias e sem liquidez. E tem que pagar as custas judiciais sem parcelamento, na entrada do inventário. Então, é o patrimônio que o cara construiu a vida inteira, que a família vai ter que consumir para pagar uma conta, para pagar um tributo, para pagar custas. Então, ele vai sempre pensar: nossa, quanto vai custar isso para mim agora? Eu posso resumir em uma frase só: vai custar muito menos
do que custaria a sua sucessão não planejada. Rec, como a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo aí, porque a nossa live expira em torno de 4 minutos, eu sei que uma pergunta que sempre vai pairar sobre o assunto, você tem o seu curso lá de holding e sucessão familiar e outras coisas mais, mas uma pergunta que paira é o seguinte: quem deve planejar a sucessão? Para vocês que me assistem nessa hora, assiste o Gustavo Rec, a orientação que eu vos dou enquanto advogado, enquanto estudioso do tema: todas as pessoas devem fazer um planejamento sucessório, devem se preocupar com a sucessão. REC, aqui não é só para quem tem um patrimônio médio ou bem abastado. Quando se trata de planejamento sucessório, ele deve ser feito por todas as pessoas que possuem patrimônio, quer ele um pequeno patrimônio, um médio ou um patrimônio bem abastado. Diferentemente, REC, daquilo que você tratou lá atrás, em relação à constituição de uma holding. Mas quando se trata de planejamento sucessório, a minha orientação é: todos devem dormir hoje com uma quê? Com uma preocupação. Eu estou agindo de forma incorreta, de forma não sábia, eu não estou usando a minha intelecção ao não fazer, ao não deixar pré-determinado um planejamento sucessório. E a holding, eu queria que você tratasse agora, e aí bem breve, Rec, em 2 minutinhos, com relação ao limite máximo, mínimo para holding, formas de planejamento, outras coisas, mas de forma bem sucinta para a gente concluir aí com chave de ouro. E aí eu já deixo o fechamento, como eu introduzi, você faz o fechamento da nossa live aí, lembrando que agora a gente tem 3 minutos. Fica à vontade, Obrigado, meu amigo. Gente, olha só, a holding ela vai se justificar para pessoas que, de fato, tenham uma estrutura patrimonial um pouco mais diversificada ou robusta. É um cara que tem fazenda, é um cara que tem imóvel urbano. Professor, preciso dos dois? Doutor, preciso dos dois? Não, eu posso ter 20 imóveis urbanos, eu posso ter 20 fazendas, eu posso ter muito dinheiro, eu posso ter vários bens móveis. Mas, em regra, para a gente falar de holding, pessoal, ela se justifica mais uma pessoa que tem uma construção um pouco mais elaborada patrimonial. Sucessão, igual o Sandro falou assim, brilhantemente, ela deve ser pensada por todo mundo. Agora, como que eu vou fazer minha sucessão? Que é essa segunda onda, essa segunda pergunta que vem. É um testamento? É uma holding? É uma doação pura em vida? É uma estrutura mais robusta? É um investimento no estrangeiro? Depende. O que essa pessoa quer para o patrimônio dela e, especialmente, o que ela tem de patrimônio. Tá? Então, gente, não existe receita de bolo, não existe jamais um patrimônio que pode ser simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, um planejamento que pode ser copiado de uma família para outra, porque cada família tem uma dor, cada família tem uma intenção, cada família tem uma realidade, cada família tem um patrimônio. Nós temos situações e pontos jurídicos que podem ser utilizados da mesma maneira, né? Uma doação é uma doação em qualquer lugar, mas na construção desse planejamento isso acaba mudando. Você comentou sobre o curso, tá, Sandro? O João até apareceu ali, grande Joãozinho, João Augusto. Ele até pediu para lembrar, nós fizemos um curso, pessoal que é aluno, né, interessou por esse tema, nós fizemos um curso no ano passado, justamente para ensinar você a fazer esse planejamento tributário. E há uma previsão para a gente já fazer no próximo mês um curso novamente, trazer a segunda rodada desse curso para a gente falar sobre esse tema. As outras pessoas que nos assistem, que de fato estavam preocupadas com essa sucessão, pessoal, a gente segue à disposição de vocês para tomar um café, para poder esclarecer, né, como que esse planejamento pode tocar. Isso aqui é só para provocar um pouquinho vocês do ponto de vista, né, do intelecto e da necessidade de pensar a sucessão, porque trazendo esse tanto de informação, esse tanto de número aqui que nós trouxemos para vocês, eu posso dizer para vocês que não é inteligente, não é econômico, não é prudente você não pensar em um planejamento tributário, um planejamento sucessório. A gente se coloca à disposição de vocês para isso, a gente faz questão de atendê-los conjuntamente, porque essa dupla aqui, vocês vão ver cada vez mais, a gente tem grandes projetos aí pela frente, é uma honra enorme, igual o Sandro comentou lá no começo, para mim estar dividindo aqui conteúdo e estar dividindo um protagonismo com o Sandro, porque esse cara é sensacional, advogado de grande referência em Goiás, Centro-Oeste, Brasil. Tenho muita admiração do Sandro como profissional, como professor, como advogado, como pessoa. É um cara sensacional, fico muito feliz de ter sua amizade, meu amigo. E a todos que assistiram, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado especialmente, né, quem participou efetivo, deixou sua pergunta, a gente não vai esquecer de vocês.
A live fica salva aqui para que vocês possam assistir posteriormente. Compartilhe com as pessoas que vocês sabem que precisam ouvir um pouquinho sobre esse tema tão delicado. Igual eu comentei, não é fácil de falar sobre sucessão, não é legal falar sobre falta de uma pessoa, mas é importante. Eu faço o fechamento, Sandro, mas tem 1 minuto, então eu volto a bola. Se você quiser mandar um abraço aí, tá tudo certo, meu amigo. Obrigado. Ó, o nosso amigo delegado Paulo Furtado, lá do Nordeste aí, seja bem-vindo à nossa live. Ô, Rec, foi brilhante a sua explanação, ela foi muito sucinta, dentro daquele tempo que a gente tinha, que era um tempo razoável, e juntamente com você, nós nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que as pessoas tenham, para que a gente possa auxiliá-los aí, para como melhor fazer um planejamento sucessório, como criar uma holding, etc. E agradeço a sua presença na live de hoje, foi um prazer dividir aqui essa live com você, e quero deixar aqui para os meninos já de antemão a informação que durante o ano de 2023, essa dobradinha aqui ocorrerá praticamente aí todos os meses, com várias lives, com vários temas aí importantíssimos. A live ficará salva e eu e o REC vamos responder aí cada direct que foi feito aqui, cada pergunta que foi feita no decorrer da aula. Obrigado a todos vocês, obrigado, REC, pela oportunidade. Um grande abraço, fica com Deus, sucesso a todos vocês. Obrigadão. Obrigado, pessoal.